Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual o horário que você está acessando esse vídeo, né? Mas eu gostaria de deixar esse recado, seja muito bem-vindo, né? Estamos com mais um vídeo, a gente entrou online aqui com o pessoal do Jitsi, gostaria de refazer, de revalidar o nosso convite para que você participe do canal, né? E possa participar com a gente, enviando os seus comentários, enviando as suas sugestões, né? Temos aqui no canal do YouTube crescendo a cada dia a quantidade e a qualidade também dos nossos vídeos, né? Nós temos também, se você observar o github.com no Void Linux BR, você vai encontrar os nossos repositórios. Estamos a cada dia acrescentando mais informação e convidando você para que você possa fazer parte desse projeto com a gente e alavancar a comunidade do Void Linux no Brasil. A nossa comunidade do Void, ela também está ativa, ok? E você pode entrar e fazer a sua contribuição também. Tá bom? Void Linux BR, está aqui o nosso canal. Pessoal, esse canal de acesso aqui, ele permite que você tenha um acesso direto ao desenvolvedor, né, de toda essa plataforma do GitHub, que é o Vilmar Catafesta. Esse camarada desenvolve absurdamente, cara, ele da noite para o dia brota ferramentas aqui no repositório. Estamos com 32 ferramentas disponíveis para que você possa disponibilizar, né, desse material. Você tem desde o instalador da comunidade, né, que é o Void Install, que inclusive tem vídeo aqui no canal, né, da instalação de um XFCE customizado. Você pode observar aqui, né. Usamos o nosso Void Install no módulo de server. É interessante que o Void Linux, pessoal, ele não foi pensado, ou pelo menos eu não vi ninguém pensando nessa vibe de usá-lo como servidor. Todo mundo sabe da grande rocha que é o Void Linux, né? A estabilidade que tem a distro, é uma distro minimalista, ok? Então, ela não quebra, realmente a gente consegue fazer atualizações depois de um longo período de tempo sem atualizar e ele mantém a sua estabilidade tranquilo. Isso é de conhecimento público, né? A estabilidade, mas ninguém tinha pensado em usá-lo como servidor, né? Ou pelo menos eu não tinha conhecimento dessa vibe, né? Dessa visão aí. Então, o que acontece? A gente focava muito no desktop, continuamos focando, né? O nosso GitHub tem muita configuração para você usar o XFCE, para você usar ferramentas de configuração para edição de vários componentes, né, no seu desktop, né, como você mesmo pode acessar e ver, né. Além do que, pessoal, se você for observar, nós temos o repositório do Chile Linux, que é um repositório oficial, como eu coloquei já no nosso vídeo da instalação do XFCE customizado, né? É um repositório reconhecido, né? E apoiado pelo voidlinux.org, ok? Então, se você for na página do Void Linux BR, do voidlinux.org, né? E eu mostrei isso naquele vídeo. Você vai ver que esse repositório é um repositório oficial, tá bom? E eu expliquei o porquê do nome Chile Linux. Aí você vai no vídeo, assiste e descobre. As ISOs que o Catafesta tem promovido estão no repositório também, né? Na parte, no campo de ISOs, e você tem alguns ambientes gráficos como o XFCE, o Plasma, o Mate, o Gnome, o Enlightenment, o Cinnamon e uma base, ok? Então são versões bem atualizadas, ok? Você pode baixar e subir. Então, é justamente o que nós fizemos nos últimos dois vídeos com o Void Server. Nós subimos o instalador, né, da comunidade, que é o Void Install, esse cara aqui, ó. Eu mostrei naquele vídeo como fazer todo esse processo de instalação, você vai lembrar.
e você consegue fazer então a instalação de uma versão ou server ou com ambiente gráfico, que foi o caso do último vídeo, né, passado com o XFCE 4. E qual é a proposta hoje, pessoal? A proposta hoje é a seguinte: eu tenho uma máquina virtual, okay, que eu subi ela agora há pouco, que é essa Void Apache Server. Essa máquina virtual, ela já foi configurada, ok? E leva um pouco mais de 5 minutos para você instalar uma versão do Void Server. E eu fui lá dentro dessa máquina e já configurei para que eu possa fazer um SSH nela com usuário suporte no IP 192.168, 122.100, que é justamente o nosso acesso com o Virt Manager, que foi o que eu acabei de subir aqui, né? Então, estou usando o QEMU para virtualização com o Virt Manager. Essa máquina aqui está subindo com uma 8 GB de memória, com 8 núcleos. A gente está usando só para fazer a aula mesmo, né? São ambientes de testes aqui que a gente usou em outras aulas, inclusive em outros vídeos, né? Não vamos chamar de aula, né? Porque todo mundo é aluno aqui nesse negócio, afinal, né? Ainda mais num campo que estamos desbravando, que é o caso de pensarmos em Void como servidor, né? Mas nós tivemos essa audácia, nos aventuramos, você vai lembrar que a gente instalou ele tanto como controlador de domínio, né, com a floresta funcional do Active Directory 2016. Você vai lembrar que nós instalamos ele como servidor de arquivos. Depois mostramos a instalação básica de um servidor, né, pelo Void Install, ferramenta que o Catafesta disponibiliza aqui no repositório, né, da nossa comunidade no Git. Então, a gente tem essas possibilidades. E hoje a gente pode pegar o nosso Void, né, que eu já fiz um acesso remoto nessa máquina virtual que você está vendo online aqui, ó. E nós vamos hoje nos aventurar, ok? Veja só, caras, hoje é segunda-feira, mano. E quem não gosta de segunda-feira, né? O Garfield não gosta. Eu, particularmente, cara, não vou dizer que segunda-feira é um dia dos mais queridos, mas aí dizer que não gosto da segunda-feira, cara, aí subiu um pouco o nível, né? Então, como é segunda-feira e eu não sou o Garfield, né? Então eu disse, pô, que segunda-feira é legal, cara, para curtir, né? Então, a gente está recebendo o pessoal aqui entrando no GitHub, no nosso Jitsi, né? Perdão. Galera, o Jitsi é o seguinte, é um canal que você pode acessar, como você está aqui vendo, é um canal da comunidade, onde nós podemos trocar ideias, né? Que é o caso do canal que está aberto agora, o Catafesta daqui a pouco deve estar entrando aqui também, e o convite está estendido para você, né? No Telegram, você vai encontrar a lista de canais aqui, ó, incluindo o nosso Jitsi, tá bom? Eu acho até que o Jitsi não está aqui, eu vou acabar adicionando ele depois. Foi bom a gente conversar sobre esse ponto. O Jitsi é um server onde ele faz as mesmas funções, né? As funcionalidades das ferramentas de vídeo chamada, né? Então, o Google Meet da vida ou qualquer outra que você tenha lembrado aí, o Jitsi faz isso. A única questão que nós criamos um Jitsi interno, ok? É uma ferramenta que nós estamos subindo com um Void Server. E se eu não me engano, aqui na parte de tutoriais, ó, aqui na parte de tutoriais do nosso GitHub, você vai encontrar a instalação do Jitsi, que está aqui, ó. Você quer subir um servidor para você ter um Jitsi Meet, você pode seguir a documentação e fazê-lo dessa forma, né? Quero instalar um controlador de domínio, caras, tem aqui o controlador de domínio primário, aquele do vídeo que está aqui, nível Floresta Funcional 2016. Você pode chegar aqui no nosso GitHub, no copiar e colar, mano. Você vai subir o teu controlador de domínio. E a sacada, eu preciso comentar isso com você, porque isso aqui é sensacional. Essa pasta aqui do doc, que pasta que é essa, galera? A pasta do doc é o seguinte, ó.
você tem aqui dentro dessa pasta a tradução para 10 línguas desse mesmo documento que você está vendo em português do Brasil, da instalação do controlador de domínio. E a gente traduz isso para alemão, para inglês, para espanhol, para francês, italiano, japonês, para russo. Olha como ele fica em russo aqui, ó. E a galera da Rússia pode muito bem subir esse controlador de domínio também. Como que a gente fez essa tradução, galera? Aí que tá. Você vai entrar no repositório, o Vilmar Catafesta desenvolveu uma ferramenta chamada Tile Tradutor, numa linguagem Go. E está aqui a ferramenta disponível para que você possa utilizar e fazer a tradução de várias documentações que você queira no formato de Shell Script, linguagem Python, MD, Markdown, JSON e ML. Você pode fazer até de TXT. Nós temos que atualizar essa parte aqui. O TXT acabou de ser implementado. Inclusive, caras, eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei essa ferramenta aí e baixei o Linux from Scratch Book aqui, ó, de 385 páginas. É uma baita de uma ferramenta em inglês e eu usei a ferramenta do Tile Tradutor e traduzi ele aqui, ó, para português. 380 e poucas páginas, cara, traduzida para português. Entendeu? Então, assim, é uma ferramenta sensacional. Isso aqui é surreal, cara. Se vocês pararem para pensar o que nós estamos fazendo como comunidade aqui com o Void Linux no Brasil, cara, é um negócio sensacional. Você tem uma visão de server aqui com o controlador de domínio subindo com a funcionalidade nível 2016 ou 2008 R2, se você quiser, que é o padrão. Você pode subir um file server, você pode subir o que você quiser, mano. Ambiente gráfico, cara, tem customização. Como eu falei para você, você pode entrar aqui nas ISOs e baixar. O Vilmar Catafesta tomou cuidado de fazer esse planejamento para você. Eu entrei com a parte da infra, nós estamos com 32 ferramentas no repositório e uma comunidade, cara, que você pode simplesmente entrar a hora que você quiser e dar a sua opinião, dar a sua contribuição, beleza? Todo vídeo eu falo isso, galera. O que eu espero? Eu espero que você se envolva com a comunidade e venha colaborar com a gente. Mas chega de enrolação, como eu falei para vocês, quem não gosta de segunda-feira é o Garfield, né? Eu curto e essa segunda-feira tá sensacional e é um dia excelente para nós pirarmos o cabeção mais uma vez, né? E só para vocês terem uma ideia, galera, do que nós vamos fazer hoje. Ontem à noite eu entrei com uma galera aí da nossa comunidade do Telegram aí, e nós estávamos até acho que 2 da manhã, cara. Ô, Vilmar, você tá online, mano? Quem que tá online aí, galera? Opa, beleza? Boa noite. Aí, meu querido, tudo bem, irmão? Tranquilo, Edson. Aí, galera, o desenvolvedor tá com a gente aí, ó, online, cara. Fomos até que É, horas ontem, Vilmar? 2 da manhã, 3, sei lá. no meu horário, acho que foi até 1 da manhã. Agora de vocês deve ser mais, É, né? o fuso horário nosso aqui é uma hora. O Vilmar, ele tem uma vantagem, cara. A festa tá sempre uma hora atrás, né? O fuso horário dele é diferente. Então a gente foi dormir, eu, o Japa, a gente teve aí conversando até 2 da manhã, pelo menos que eu me lembro assim. E cara, nós tínhamos alinhado um assunto. Eu ia trazer para vocês hoje o assunto do tradutor. Era isso que eu ia trazer. Cara, mas hoje é segunda-feira, eu não sou o Garfield. E eu, cara, fui até altas horas, mano, fazendo essa documentação. Fiquei com os olhos colando, para vocês terem uma ideia. Eu tava sem lágrimas já, para lubrificar a retina. Eu meti um colírio e vim pra cá, velho. Numa empolgação só. Por quê? Porque, cara, segunda-feira é massa pra caramba. E se você tá aqui com a gente hoje, você vai ter acesso a mais um server, mais uma documentação legal aqui. Hoje nós vamos subir um Apache Server, ok? Nós vamos abrir. Eduardo, só uma parte. Compartilha a tela comigo aí. Prossiga. Ah, sim, deixa eu entrar aqui e fazer esse compartilhamento com você. Então, galera, essa é uma das vantagens do nosso Jitsi. Eu posso entrar aqui e fazer o compartilhamento da tela com vocês, com todos os usuários, ok? Então, essa é uma das vantagens de você entrar no Jitsi com a gente para fazer essa
esse acompanhamento, né? E dar sua opinião e tal. Cara, a plataforma é sensacional. O Jitsi é surreal, né? Tá vendo a tela aí, Vilmar? Tá de boa, tá de boa. Maravilha, cara. Então tá bom. Galera, o Jitsi está aberto. Fiquem à vontade para entrar. Fiquem à vontade para participar com a gente, tá bom? Nós vamos habilitar nesse Apache aí o HTTPS, ok? E aí nós vamos fazer um redirect. Vamos fazer um redirect para que toda a requisição feita na porta 80 seja encaminhada para a porta 443. E aí você navegue com HTTPS. E agora, a grande sacada é qual? Nós vamos colocar uma autenticação dentro da página do HTML, cara, para que a gente possa ter uma função, né, de campo público, vamos pensar assim, né, na página web que você queira, e uma parte dessa página vai ser uma parte autenticada, o cara não vai ter acesso ao conteúdo, a não ser que ele tenha usuário e senha, entende? Então, essa é uma grande sacada. Aí você pode pensar assim, pô, Edu, eu não sou programador. Por exemplo, eu mesmo não sou desenvolvedor. O desenvolvedor aqui é o Catafesta, né? E é um baita desenvolvedor, né? Esse camarada aí é um monstro, cara. Ele, como eu falei para vocês, né? Eu vou dormir às vezes 2 da manhã, o cara dá tchau para mim, eu vou ver, ele lançou na plataforma 4 da manhã mais 10 ferramentas. Já aconteceu isso. Eu fui dormir, tinha 20 repositórios, acordei e tinha 30. Eu disse, mano, você não dorme não, cara? Então, assim, ó, tá aqui, ó, disponibilizado para vocês 32 repositórios, né? Então, a gente pira o cabeção, né? Agora, uma questão que a gente pode pensar, eu não sou desenvolvedor. Beleza, cara. Para que serve para mim um Apache Server se eu não sei programar em HTML? Cara, existe uma ferramenta chamada MKDocs, né, que eu vou mostrar para vocês. E esse cara, ele cria a página web. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo é o quê? Você vai ver um Apache Server subindo no Void com essas questões, dessas features de HTTPS, redirecionamento, autenticação, e você pode criar suas páginas web com o MKDocs, cara. Ou qualquer outra ferramenta que você queira. Agora, se você é um desenvolvedor, parabéns, você vai lá e mete a cara e faz. Eu não consigo, né? A minha parte é a infra, né? Então, é tranquilo. Mas, ó, eu loguei aqui no nosso servidor, que eu instalei com o Void Install, ferramenta oficial da comunidade Void Linux BR, né? Que está disponível no último vídeo que nós fizemos lá com o XFCE, né? E, caras, eu fiz um acesso por SSH. Maravilha? Então, o que acontece? Eu vou tomar a liberdade de me logar como root aqui. Vocês me perdoem, eu sou da velha guarda, a gente vem dessas bases aí, que o root era o cara que mexia no server, e se você pegar a galera do Debian, se você pegar a galera do Red Hat, a galera ali tá dessa forma. Eu venho dessa escola, eu não consigo entrar nessa vibe de sudo, é uma confusão na minha cabeça, e eu a partir de agora, caras, eu vou começar a entrar nos vídeos com o root, tá bom? Vocês me perdoem, fiquem à vontade para usar o sudo, é de cada um. Eu, sinceramente, não consigo ficar nesse negócio de sudo, a não ser em desktop. Servidor, para mim, mano, é root e pau, acabou. Lógico que o servidor que eu crio, eu não deixo o acesso de root remoto. Inclusive, tem uma videoaula para fazer para vocês. Uma videoaula, não, né, cara? Isso aí é meio pesado, né? Um vídeo, né? Que a gente desenvolveu na parte de infra, o nosso firewall, né? E, cara, muito, muito louco essa questão. A gente está fazendo o firewall com port knocking. Você tem que bater na porta e aí você usa uma ferramenta para bater na porta e aí você consegue fazer um SSH e o firewall lê isso e libera. É um negócio muito doido, cara. Mas o Void Server é doido, doido, doido. Uma ideia muito interessante que nós acabamos desenvolvendo na nossa plataforma aí, né? Como você pode acompanhar. Vamos procurar aqui se nós temos alguma atualização no sistema. Não temos, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos instalar o Apache e o OpenSSL, que é o que você está vendo aqui. Então, eu vou copiar e colar e ele vai fazer a instalação dessas duas ferramentas. Perfeito? Uma vez que eu tenha instalado, eu preciso dar o comando para que ele possa subir, né, o nosso Apache.
Então, o nosso Apache agora, subindo no diretório do service, vai estar online. Se eu der um SV status no nosso Apache, ele está on. Está aqui o PID, né? 1240 é o PID, está rodando, ok? E é isso aí. Está online o nosso Apache, né? Ou seja, teoricamente, se nós pegarmos o 192.168.122.100, né? Ele sobe o Apache, que é o caso aqui, ó, né? Subiu, tá aqui a página do Apache do Void. Caras, o Void é diferente de uma outra plataforma. Quando se pensa em Void Server, na estrutura Void, você tem que mais pensar em modo Unix do que em modo Linux, no sentido de configurações. Percebe? Por quê? Porque, cara, você vai encontrar um diretório /etc, rc.d, onde você vai, rc.conf, né, que você vai colocar configurações semelhante a um FreeBSD da vida. E agora, no desenrolar aqui desse vídeo, você vai perceber que o Apache, né, se você já subiu um server, por exemplo, em outra plataforma, você tem ferramentas que facilitam a tua vida, por exemplo, o E2Mod lá e outras ferramentas que você vai subir, né, ou habilitar funções dentro do Apache. Não é o caso do Void, cara. O Void você vai pegar um arquivo e vai subir módulos através do include. É tipo raiz, cara. É muito louco isso aqui, mano. O Void é sensacional, cara. As configurações principais. Nós vamos ter dentro do Apache um arquivo chamado httpd.conf, ok? Que é nosso arquivo principal. Já vou mostrar para vocês. E nós temos configurações auxiliares dentro do etc Apache no path extra. Ok? Lá dentro também tem coisas, incluindo elas os hosts, os vhosts, né? Virtual hosts. É aqui que nós vamos colocar as nossas páginas e habilitar o módulo do SSL. Bom, todas essas questões aqui são questões que você precisa manter esses arquivos em mente. Não é como uma plataforma de um outro server, né? Você vai ter que fazer dessa forma que eu estou mostrando, né? Então, aqui eu estou usando até, inclusive, esse range aqui, né? Que é das nossas aulas lá, lembram? Quando a gente subia servidores aqui nas primeiras aulas, era 192.168.70, né? E essas coisas estavam nessa linha. Eu vou só fazer uma adaptação, porque eu estou rodando com o 92.168 122, tá bom? 122, que é o nosso Virt Manager, né? Como eu mostrei para vocês. Ou seja, se eu for colar aqui, eu só vou tomar a liberdade de fazer essa troquinha aqui. Essa pequena troca vai dizer o quê? Que agora o meu servidor Apache está online e a página está ok. Maravilha? Está aqui a versão do Apache 2.465 e você pode ver que subiu, assim como nós vimos no próprio navegador, tá bom? Então, veja, no Void não existe diretório /etc/Apache 2, não existe sites available, não existe E2 em mod ou E2 em site, aquelas ferramentas que facilitam a sua vida. E aí você vai pensar, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para fazer a coisa fluir sem os scripts de configuração automatizadas, né? Automágicas. Eu gosto de coisas automágicas, eu gosto, mas, caras, você vai perceber que sem elas também flui, né? Também flui. E nesse caso aqui, em vez de eu fazer um script para que eu possa habilitar um módulo, eu vou fazer diferente, cara. Eu vou entrar dentro do arquivo principal, que é o httpd.conf, e vou dar um include, cara. Vou dar um include no módulo. Só isso, velho. Claro, aqui eu estou dando include, né, nos arquivos, né? Eu estou fazendo o include de arquivos. Os módulos são aqui embaixo, ó. Ok? Então eu estou dando o módulo de autenticação, ok? Estou fazendo o módulo do SSL, ó. Ok? Então veja, você deu um XBPS install, um XBPS install, né, para ficar mais legal, né? E aí o que acontece? Você instalou o OpenSSL,
Então eu posso agora criar certificados para que eu use o HTTPS. Mas, caras, se você não habilitar o mod underline ssl.so, esse módulo aqui, não habilitado, não sobe o serviço. Percebe? E aí que entra numa plataforma Debian, por exemplo, que eu amo mesmo, eu gosto demais do Debian. Cara, é duas versões que eu uso. Na verdade, três, eu uso o Slackware também. Mas é Void e Debian. E o Slackware eu curto pra caramba, eu uso ele como desktop, mas ele é um excelente servidor, né? Mas na base Debian eu tenho que usar aqui, ó. Para habilitar o módulo, eu dou um E2 em mod, né? E ele habilita o módulo. É um script que alguém desenvolveu para mim para facilitar a minha vida, né? E aqui eu habilito o site. Lá no site Available, eu vou dar um E2 em site e ele sobe o cara e pronto, habilitou, né? Nesse caso aqui, a vibe é mais simples. Você não vai entrar num esquema aqui de rodar um script para. Não, você vai entrar no httpd.conf, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá, cd barra etc http, aliás, né, cara? Ó, esse cara aqui eu vou dar um vim nele, né, para você observar. A galera tá vá papo aí na comunidade, galera. Vá papo, deixa o povo, deixa o povo. Olha aqui. Então, esse é o arquivo principal. Maravilha? Você tem o server root, rsv www apache. Esse é o diretório, maravilha, principal. E aí você tem a parte dos módulos. Qual é o cuidado com os módulos que eu vou marcar? Eles vêm comentados, galera. Se você observar, ó, esse módulo aqui está comentado. Então, o que você quer fazer, né? Você quer habilitar? Eu quero habilitar o módulo de cache em disco pro Apache. Cara, você tem que descomentar esse módulo e trabalhar em cima dele, né? O que eu fiz, né? Que é o assunto da nossa aula. Eu habilitei os módulos de autenticação, tá bom? Então, eu entrei nos módulos de autenticação e eu fiz os include também dos nossos dois arquivos. Por default, ele vem descomentado. Aliás, ele vem comentado, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você observar aqui, nós temos lá em cima os módulos, aqui embaixo são os includes dos direcionamentos de arquivos. Então, o que acontece? Nós temos comentado o httpd vhosts.conf. Eu preciso descomentar esse cara e aqui dentro eu vou colocar o conteúdo do HTML. Percebe? E aí vai funcionar. Outra coisa que eu vou ter que descomentar. Bom, nós vamos rodar com ele aqui, você vai perceber a sacada aqui do Apache, né? Mas vamos lá. Nós temos que pegar então esses dois includes e descomentar lá no arquivo principal e esses módulos aqui também, ok? Que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar esse arquivo nosso, vou buscar, né, com o vim, eu vou buscar o vhosts, né? Então, ó, aqui eu encontrei, né? E nós vamos pegar o vhost.conf e vamos descomentar. Não é aquele de cima ali. Eu vou ter que aumentar, né? Obviamente. Vamos lá, vhosts.conf, ele vai estar aqui para cima. Na verdade, se a gente colocar vhosts aí, né? Muito mais prático, né? O Vim é uma ferramenta sensacional. Eu que sou bem limitado na questão. Cara, a preguiça é um negócio tremendo, né? A preguiça é um negócio surreal, cara. Eu já devia dominar o Vim, mas quem disse que eu tiro tempo para isso, cara? Eu fico no básico, né? Fico no básico. Se você não é assim, parabéns, cara. Ah, velho, eu tenho uma preguiça de estudar o Vim, cara, e eu uso ele direto, né? Tá, então, o que mais? O HTTPD SSL. Nós temos que encontrar e descomentar esse módulo. Então, o que eu vou fazer? SSL. Tá aqui, ó. Esse include aqui, eu também vou descomentar. Perceba, galera, isso aqui é um arquivo que eu vou editar. Beleza? Então, eu estou dando o include desse cara. E eu vou acabar
fazendo uma edição e colocando conteúdo dentro. Por isso que eu estou descomentando esses includes. Agora, os módulos, como eu falei para você, só vai subir se você descomentar também. Ou seja, eu vou entrar aqui agora e vou procurar o mod underline ssl.so. ssl.so. Tá lá o cara, ó. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou descomentar e isso aqui habilita o módulo do SSL, ao invés de usar o script A2 em mod lá, né? Que facilita a nossa vida, ainda bem. Mas nesse caso aqui, cara, é mais raiz, entendeu? Se você comparar o Void com outras plataformas, você está mexendo com algo mais raiz. Você está mais pro lado de um Slackware, você está mais pro lado de um FreeBSD da vida, entendeu? Você está mais manual o processo. Cara, eu vou ser sincero com você. É mais simples, mano. É mais simples. Você tem mais controle da coisa. Eu teria que abrir o script do A2 em mod para ver o que o programador fez para me ajudar. Ao passo que aqui, cara, ele tá na minha cara. Eu tô vendo a coisa, entendeu? Então, bicho, quer saber? Os dois modos são sensacionais, né? Outra coisa que a gente vai desbloquear, né, é o SO Cache underline. Esse cara aqui, ó. Exatamente ele. Olha aqui. Tira o comentário. Mais um módulo habilitado. Bom, agora eu vou colocar aqui o mod underline rewrite. Tá ali o cara. Comentado também. Perceba, os módulos que estão comentados, o Apache não vai subir. Aí o motivo de nós estarmos caçando eles, né? Para que a gente possa fazer a coisa andar. Então, aqui, ó, Alf, vamos lá, underline basic. Esse aí já está descomentado, ó. A autenticação já está rodando. Então, beleza. Então, eu vou atrás do último, que é o Alf File. Inclusive, cara, nem é assim que se escreve, ó. Ele tem um THN. Tá lá o cara. Tá descomentado também. Beleza? Então, o que a gente percebeu, galera? Eu vou salvar esse arquivo, né? Eu vou até sair dele. A gente conseguiu fazer com que os includes apontassem os arquivos que nós vamos editar agora, para colocar nossa página HTML online, né? E fez com que a gente habilitasse os módulos manualmente no Apache. Muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. O documento padrão, né? Se nós formos para dentro do SRV www, ó, você não vai ter um /var /www HTML como você tem no Void, no Debian, né? Você tem no Void um SRV www Apache, ok? E pensa, o usuário e o grupo, né? Usuário Apache e o grupo Apache, que tem acesso à pasta, né? E isso eu fiz como? Eu fui aqui no nosso diretório padrão, e como eu quero separar as coisas, eu quero uma área pública e também quero uma área de aluno, né? E eu quero que o aluno só consiga acessar o conteúdo se ele autenticar. Eu tive que criar então essas duas estruturas, né? Que é o que eu vou fazer agora, né? No melhor estilo copiar e colar, velho, coisa bem prática. Eu vou fazer isso aqui, né? E acabou, mano. Você vai fazer isso aí. E aí o que acontece, caras? Nós vamos trocar o dono do diretório, né, para o Apache e vamos colocar uma permissão 755. Isso aqui, na verdade, já está setado como padrão, né? Mas eu sou paranoico, então a gente vai ter certeza que isso está funcionando dessa forma, né, bicho? Cara, eu já conversei com vocês sobre a questão de que os nossos vídeos são feitos a quente, né, mano? Sem edição, é faca na caveira. Não tem aqui, se der erro, cara, como vocês já viram em outros vídeos, né, que você pegou e a gente subiu aqui um vídeo de 1h30, cara, falando sobre Active Directory no Void, mano. Isso é coisa de maluco, cara. E fazer isso sem edição, a quente, mano, só maluco. Maluco igual o Catafesta, mano. Que tu vai lá, o cara tem 32 ferramentas, velho. Todo dia ele põe uma nova, ou duas, ou três. Às vezes meia dúzia. Eu já vi o cara subir 10 ferramentas do dia pro outro, cara. É coisa de louco. Nós somos muito doidos. Quem que foi pensar em Void como servidor?
Me conta. Tô maluco, cara. Tô maluco, né? E você tá entrando com a gente, sendo convidado para entrar na comunidade, cara. Tá aqui, ó. Void Linux BR, mano. Chega com a gente aí, irmão. A gente tá precisando de suporte para testar essas ferramentas, cara. E você é muito bem-vindo para fazer isso, entendeu? Para testar essas ferramentas todas, para dar a sua opinião, para comentar com a gente, para contribuir, dizer, ó, eu acho que tem que ser de outro jeito e tal, né? E a gente vai estar junto, cara. A gente vai estar junto nessa empreitada aí, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Nós temos, então, a nossa estrutura já com a, a habilitação, né, do apontamento lá dos nossos arquivos que nós vamos editar agora, e temos os módulos ativos. Se eu instalei o OpenSSL e habilitei o módulo lá, como você viu, né, de uma maneira extremamente simples, extremamente tranquila, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o nosso IP, né, eu vou criar uma chave, ok, com 2040, eu vou criar uma chave na criptografia RSA com 2048 bits e nós vamos usar o protocolo X509, tá bom? E vamos criar um cara chamado connectux.ok e connectux.crt. Okay? São as chaves e todo o processo de criptografia e decriptação do tráfego da comunicação do Apache na questão do SSL, onde entra o HTTPS. Né? Então, eu tô batendo eu estou ensinando o padre a rezar missa. Vocês já devem saber isso aí de cor e salteado, né? Aqui, ó, copiar e colar, galera. Vou pegar o conteúdo, vou dar um enter aqui e ele criou a chave, cara. Criou uma chave e se você quiser validar ela, você vai vir aqui e vai colar esse comando, ó. Depois, claro, eu espero que você estude esse assunto, né, cara? Não vai ficar na minha vibe aí, copiando e colando, que o dia que der pau nesse negócio, você não vai ligar para mim, né, cara, para resolver a parada. Eu espero que você entre em algum momento nesse contexto, estude esses assuntos, se aprofunde na vibe e me supere, né? Porque eu não domino isso aqui, né? Eu tô fazendo aqui uma loucura, né, cara? Tô entrando. Às vezes eu não sei por que eu me permito entrar nessas confusão, cara. De fazer essas pira aí, de entrar e fazer void server com Active Directory 2016, de fazer coisas desse nível aí, cara. E me envolver com um maluco igual o Catafesta, que desenvolve igual uma máquina. Cara, é surreal isso aqui, mano. Se você colar na comunidade, bicho, você vai ter um up, né, nessa ideia de Void aí, cara. Tenho certeza que o Void vai fazer uma diferença na sua visão de distro hopping aí. E você vai começar a dar uma freada nessa vibe de distro hopping, tá bom? Mas vamos lá. Vamos seguir avante, que essa segunda-feira tá sensacional, cara. Eu não sei o que o Garfield tem contra a segunda-feira, cara. Eu tô empolgado aqui na vibe, esperando que você se empolgue também, né? E que entre na nossa comunidade. Todo vídeo eu faço o mesmo chamado, cara. Uma hora você tem que me ouvir, né, irmão? E dizer, ô Edu, ô Catafesta, ô Japa, ô galera, eu tô aqui para contribuir, né? Seja testando as ferramentas, seja nos ajudando a modificá-las, seja opinando ou pedindo ajuda, enfim. Cara, se você colar com a gente, tá legal. Olha só, nós vamos fazer um backup, tá bom? Dentro do path da Extra, tem aquele arquivo do HTTPS, httpd ssl.conf, que é aquele módulo do OpenSSL que você habilitou lá, né? O que a gente vai fazer, cara? Eu não gosto de fazer edição de arquivos sem criar um backup, mano. Beleza? Então, o que a gente faz? Cria uma cópia desse cara. Inclusive, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu tenho um conteúdo dele aqui, ó, que eu já fiz o seguinte. Eu vou até, se você me permite, eu vou remover, na verdade, o original, porque eu vou colar esse conteúdo que a gente tem agora. Tá bom? Então, se eu der um vim no http /etc, né? Eu não estou lá dentro do patch. É lógico que eu tenho que colocar o carinho completo, né, cara? Isso aqui é básico, né? Eu vou colocar
Eu vou criar esse arquivo aqui de novo, cara. Ó. E eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou colar. Colar lá dentro. E eu quero comentar com você o que isso aqui está fazendo. Olha só que louco, cara. A gente pegou, apontamos a porta 443, porque agora habilitando... Tem um I aqui que não era para estar. Olha só. Olho de águia, hein? Isso aqui era para estar azul. Bom, a gente apontou a porta 443, colocamos o IP do server e apontamos o pad. Né? E aí, aqui nesse ponto, nós temos que prestar atenção em um detalhe. Ó, veja, eu apontei o caminho da onde eu criei as chaves e o certificado, tá bom? Certificado e chave, nesse caso, está dentro da pasta certs, ok? E apontamos as coisas básicas, né? E nós vamos criar um arquivo de autenticação chamado matriculados, que é onde eu vou colocar o nome dos alunos, tá bom? Mas o que eu queria chamar a atenção é que, veja só, no padrão, ele me trouxe o var log httpd. Mas, caras, o que eu percebi? Se eu der um ls no var barra log, eu tenho httpd. E eu tenho access log e error log. httpd. Agora eu fiz uma remoção sem querer aqui. Deixa eu colar de novo. É isso aí. Tá certinho. É isso que eu queria confirmar com você. Só para não correr o risco de repente, estar como alguma outra coisa aqui, né? Tá certinho. Colei. Ok, salvei, né? E eu tenho agora, então, o arquivo do nosso servidor rodando. Bom, eu tinha comentado com vocês porque na primeira POC que eu fiz, cara, tinha dado erro nessa questão aqui, ó. Ele tava assim, ó, varlog Apache. Agora eu fui observar e ele tava correto, varlog HTTP. Tá bom. Na primeira POC ele tava errado, agora tá ok. Beleza, cara. Tranquilo. Tá melhor para mim, né, cara? Mas eu já tinha chamado a atenção nesse detalhe, é o que eu ia comentar com vocês. E quando eu fui lá ver, ele estava correto. Maravilha, os caras corrigiram o void do horário da tarde até agora. Eles corrigiram, né? Ou eu tinha cometido uma gafe na hora de criar. Eu estou errado aqui não, mas tá bom. O que importa é o seguinte, se der erro de log, a gente sabe o que é, tá bom? Parece que não vai dar. Mas beleza, maravilha. Agora nós vamos fazer um backup do arquivo httpd vhosts.conf. Então, veja, são dois arquivos, né? Você fez um include lá antes do arquivo http SSL, fizemos o include do arquivo e habilitamos o módulo. Agora nós vamos fazer um include do vhosts.conf, que nós temos a página, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu só pegar essa linha aqui e vamos colar. Maravilha. Fizemos a cópia, eu vou remover agora o barra PC, a página extra http hosts.com. Vou remover o original, tá bom? Por que eu vou remover? Porque o nosso conteúdo tá aqui, ó. Eu vou pegar e esse cara vai fazer o redirect. Então, se eu for agora no barra etc, vou pegar certo isso aqui, galera, para não errar, né? No barra etc, Apache, extra e http vhosts e criar esse arquivo, eu vou fazer simplesmente um redirect, tá bom? Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, Apache, toda vez que vier uma requisição na porta 80, você vai lembrar que o server 122/100, nesse documento root aqui, vai ser redirecionado permanentemente para a porta HTTPS aqui, ó, 443. Então, se o camarada chegar no nosso server e digitar HTTP 192.168.122.100, ele automaticamente vai ser direcionado para o HTTPS 192.168.122.100.
tá bom? Por quê? Porque esse é um arquivo de redirect, beleza? Que acabamos de criar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Antigamente, cara, no túnel do tempo, lá nos idos do Squid, poxa, bicho, o Squid, cara, eu tô. Ó, vou te falar um negócio, cara. Eu vou fazer um vídeo inacreditável sobre o Squid aqui, velho. Eu tô prometendo para vocês um negócio inacreditável. Por quê? Porque, cara, se você pensa hoje em dia em controle de firewall e proxy, todo mundo vai pensar em caixa pronta, né? Fortinet e OpenNSense, PFSense, todas essas caixas prontas, pagas ou free. E, cara, ninguém mais domina a técnica de fazer isso manualmente, cara. Eu fiquei incomodado com essa ideia e fui me apoiar em ombros de gigantes, cara. Comprei um curso de um camarada sensacional, né? Wagner Fonseca, você deve lembrar desse nome, desse pesado nome, né? O Wagner Fonseca, eu já compro o curso dele há tempo. Eu tô sempre atrás dos caras, mano. Né? A gente não domina nada, né? Eu nunca posei aqui de dominador de nada. Eu tô aqui com vocês na vibe, cara. Tô curtindo, tô brincando aqui com vocês, trazendo conteúdo, né? E são vídeos a quente, a gente resolve BO aqui online na frente de vocês, não tem galho nenhum, né? Mas a gente está se divertindo, né? Então, assim, ninguém domina a técnica, mas eu consegui juntar algumas ideias e eu acho que essa ideia de Squid e IP-tables com Squid dá para a gente fazer uma brincadeira legal, né? Agora, por que eu falei sobre isso? Na época do Squid, nós tínhamos uma ferramenta chamada HTPassWD. Esse cara, na época que nós tínhamos o Samba versão 3, né? E a gente tinha o Squid, cara, o HTPassWD, a gente criava um arquivo com senha, usuário e senha, né? Dos usuários lá da empresa do cliente, e o cara só podia acessar se botasse usuário e senha. Eu lembrei daquela parada lá e disse, pô, isso não dá para implantar no Apache, cara. Aí fucei, mano, fucei até os meus olhos secar, velho. Até eu ter que colocar um colírio para poder vir aqui fazer aula para vocês. Mas, a aula não, o vídeo, né? O que acontece, cara? Conseguimos implementar essa história aqui no Apache, cara. Então, o que acontece? Eu vou criar um arquivo, que está aqui, ó. Vou criar um arquivo lá no Apache. Então, veja só. Deixa eu entrar lá. PC para Apache. Né? Aqui dentro desse diretório, você vai lembrar que nós temos a pasta extra, o httpd.conf, né? Entre outras coisas. E aqui dentro eu vou criar um arquivo, ó. Vou criar um arquivo chamado matriculados. Pode usar o Taut se você quiser. O Taut nem serve para criar arquivo, mas enfim, né? Aqui está a maneira mais raiz, né? Criamos esse cara aqui, beleza? Esse arquivo chamado matriculados, nós vamos dar para ele um novo dono, tá bom? Que vai ser o root. E ele vai pertencer ao grupo do Apache, cara. Uma questão interessante que até eu tenho que corrigir aqui, ó. Não, tá certo. Tá aqui, ó. O Apache no Void, ele tem um underline antes, tá bom? E aí eu vou colocar o matriculado com esse novo proprietário e grupo proprietário como root e como Apache. Maravilha? Esse arquivo aí, eu vou dar permissão para ele, tá bom? E ele vai fazer, então, recepção dos nossos alunos, cara. Lembra que eu falei para você que nós criamos até agora duas estruturas separadas? Uma delas é uma estrutura chamada alunos. Aliás, nós vamos criar ainda, né? Tá aqui embaixo, eu vou trazer para vocês esse conteúdo, mas tudo bem. Relaxa, galera. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. A ferramenta HTPassWD é uma ferramenta que se você coloca "-c" na primeira vez, nunca mais põe isso, senão você apaga, você reescreve o arquivo, né? Ele vai criar dentro do matriculados a primeira vez um cara chamado aluno01. Então eu uso o "-c" para fazer essa criação. Ele vai pedir uma senha para o aluno e eu vou colocar a senha. A senha do cara é senha, tá bom? Beleza. Então se você tem um cat agora no arquivo, né, /tc Apache matriculados, você vai notar o que, pessoal? Que nós temos um cara chamado aluno com uma senha criptografada aqui, né? Que serve para autenticação de alguma coisa, pô. E se nós habilitamos o OpenSSL no nosso Apache, cara, a gente está indo por SSH e eu posso fazer com que
além dessa segurança, o cara ainda tem que colocar usuário e senha para navegar na parte específica do site, que é a parte dos alunos. A parte pública vai ficar aberta, tá bom? Então acompanha o raciocínio, né? Agora o que eu vou fazer? Nós vamos pegar o segundo aluno, eu não uso mais o menos C. A partir daqui, você que vem dessa época aí vai lembrar, a gente não usa mais o menos C, né? E eu posso colocar o aluno 2 aqui, ó. Então agora eu crio o aluno, senha, e se eu der um cat agora eu tenho 2 alunos, ó. 2 alunos com senha criptografada dentro do arquivo. E eu posso fazer uma validação, o config teste. E ele vai me dizer se a sintaxe do Apache está com defeito ou se está ok. Até aqui está ok, né? Não deu erro, eu posso restartar o Apache. Então no void nós vamos fazer sml restart Apache. E o Apache subiu com essas configurações aí, cara. O módulo habilitado, os indexando arquivos, né? E aí a gente pode fazer validação de portas agora para saber se estão de fato escutando, né? A 80 está aí e a 443 também. Okay? Então isso quer dizer o quê? Que nós temos as 2 portas que nós queríamos rodando, tá bom? Agora eu posso testar a conexão com o SSL e ele vai me dizer o quê? OpenSSL, S-Client Connect. Lógico que eu preciso. Isso que é legal fazer a quente, né, mano? Faz a ferro, né, cara? 122, 100, mano. Pô, aí sim, ó. Então, eu até vou expandir isso aqui. O que acontece? Eu fiz o teste da chave, né? A chave e o outro lá, eu esqueci o nome, pô. Acabei de falar com você, mas beleza. E aí tá aqui, ó, as informações, né? Assinatura e tal, isso aqui é um arquivo que é óbvio que você não pode disponibilizar para ninguém, nem fazer esse teste na frente de alguém, né? Mas tá aí, né? E agora se eu for testar a autenticação, cara, olha só, o Curl vai me ajudar. Lógico que se eu trocar o range aqui, né? Eles não deixam eu fazer capa aqui, vocês me avisam. Aí, ó. Esse caso aqui do aluno, ele está dizendo o quê? Falhou. Falhou por quê, mano? Porque o cara tem uma senha, pô. Ele tem uma senha. Não vai logar. Quer ter certeza? É o seguinte, ó. Você vai chegar aqui, né? 192.168.122.100/aluno. Ó. Ele vai dizer para mim que, primeiro, ele reconheceu que eu tenho um certificado. Certificado era o nome que eu tinha esquecido, pô. Né? Tem um certificado que não é válido. Um certificado que eu criei. Não tem uma autoridade certificadora dizendo que esse cara vale. Entendeu? É um interno. Então, esse alerta é igual quando você usa o Proxmox, cara. Você vai ter um certificado interno, né? Você vai lembrar disso, que você tem que entrar no avançado e fazer um aceitar o risco e continuar. Olha o que ele pediu. Cara, agora eu tenho que colocar aluno 2 e senha. Ok? E aí a gente vai... Claro, nós estamos desenvolvendo a vibe ainda, tá bom? Não se assuste, não se assuste. O resultado é não autorizado. Vamos lá. Agora eu vou criar o conteúdo HTML e fazer teste de autenticação. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Nós vamos pegar o arquivo index.html e vamos criar dentro daquela pasta que nós criamos lá, o público. Ok? Então eu vou fazer eu vou dar esse comando. Rapaz, olha isso, cara. Isso que é legal, né, cara? Fazer sem edição. Vou pegar o conteúdo desse arquivo, ó, e vou colar aqui dentro. Ok, o que tem aqui? Vamos lá. Eu tenho uma página básica em HTML dizendo que essa área pública é de livre acesso. E eu tenho um link apontando para a área do aluno, que o acesso é restrito. Salvei, beleza? Vamos ver o que mais. Agora nós vamos criar o index do aluno, cara. Então, eu vou chegar aqui, copio, colo
e vou pegar o conteúdo do index e vou colar. Beleza? O que tem aqui? Vamos lá. Eu tenho um HTML básico dizendo que aqui é acesso autorizado. Beleza? Área do aluno. O que foi que eu errei aqui? O que eu errei? Vamos lá. E barra var, Apache aluno, conteúdo, barra o quê? Ah, tá certo. Var, o que eu fiz? Vamos lá. PWE, esse é a parte CD, barra var. O que eu fiz, cara? Fiz alguma caca, velho? Pô, mano, só que falta, né, cara? Vamos ver aqui. O que eu fiz aqui? Remover arquivo, tá certo. Tô pensando que não removi o diretório, né, cara? Não, aqui até era outra vibe, né? Beleza. SRV. Ah, pô, lógico, mano. Eu não tô num Debian, pô. Isso aqui tá errado, cara, não é var, mano. Essa é a grande sacada, né, meu? CD barra SRV www. Aí, ó. Uau, todo mundo se assustou, inclusive eu, né? Isso que é o legal, cara, de fazer as coisas quentes, né? Você vai chegar ali, vai fazer uma caca. Eu imagino que a galera ficou pensando, pô, mano, você tá fazendo caca aí. Tem que me avisar. É para isso que serve a gente, hein? A galera tá online. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar. Deixa eu entrar aqui dentro. CD. CD. W. Aluno. E não tem nada. Eu vou dar comando para criar um index.html. Beleza? Todo mundo está me acompanhando, né? Eu vou colocar o arquivo aqui dentro. Beleza? Por isso que ele não salvava, pô. Não existe a possibilidade. Não tinha o patch. Beleza. Criei o arquivo. Né? E agora eu vou dar. Eu vou garantir. Essa parte aqui, cara, a gente já fez, na verdade, né? Que foi aquela. O chown lá que a gente trocou. Essa aqui a gente já fez, né? Que eu falei que era paranoico, né? Maravilha? O mesmo comando, o cur, vai nos ajudar a ver se a gente acessa. Tá acessando. Beleza? O conteúdo tá aí. Agora, se eu for na área do aluno, né? Ele vai dizer o quê? Autenticação não autorizada. Tá tudo certo, cara? Tá tudo certo. Por quê? Porque não tenho como acessar. Eu coloquei um bloqueio no negócio. O que eu posso fazer? Colocar um menos U. Aí sim, cara. Eu vou pegar um menos U. Vou fazer o seguinte, ó. Vou mandar o cur abrir o site e ele vai pedir autenticação, cara. Senha. Aí. Você percebe o link? Você percebeu o pulo do gato, cara? Se eu for fazer o teste do cur, ele vai dar errado. Beleza? Por quê? Porque é não autorizado. Eu não posso fazer um acesso sem eu colocar o nome do cara que eu coloquei aqui, aluno, né? Com menos o de user. E aí ele vai pedir a senha, ó, senha. E aí ele abre a área do aluno. Ou seja, tá rodando, cara. Tá rodando o negócio. Vamos testar no navegador? Olha aqui. http //268.122.100 barra aluno. Vamos lá. Ele direcionou para o HTTPS e o aluno não rodou. Área pública tá certo. Acesso restrito, acesso autorizado. Ah, não. Funcionou sim. Ó, acesso autorizado. Se você está vendo essa página, a autenticação funcionou corretamente. Beleza? Bom, claro, funcionou no cur, tem que funcionar aqui, né, pô? Nós estamos falando de informática, é uma questão lógica, né? Funcionou lá, tem que funcionar aqui, né? Galera, o que é que a gente pode fazer a mais? Se você percebeu, você já tem um Apache Server online, cara. Você já tá lá na frente, mano, com autenticação, né?
E aí o que acontece? Nós vamos importar o certificado no Firefox. Tem mais de uma maneira de fazer isso. Uma delas, né, é você entrar no Firefox, cara, e vir na parte de certificados, né, em configurações, né, e aí você procura por certificados e você vai importar o teu certificado, né, e aí você consegue fazer. Uma dica, o Firefox, ele barra certificado local. Os outros navegadores você consegue vir aqui e importar o certificado. O Firefox não. O Firefox barra. Você vai ter que vir aqui em servidores e adicionar uma exceção. E aí colocar lá, ó, 92.168.122.100. E aí sim, ele vai criar essa a exceção, né? Por quê? Só para não aparecer aquela mensagem lá na tela de na primeira vez que você vai logar, ele diz que é um certificado inválido. Lembra daquela tela que o Proxmox também apresenta? É só para isso, cara, para que você tenha essa vibe aí. Eu cheguei. Opa! Beleza? Tá me Beleza. escutando? Tô escutando sim. Tamo online aí. Beleza. Tamo online, galera. Beleza, galera, é o seguinte, ó, quem tiver alguma contribuição, pode interromper aqui a vibe, pode comentar, pode opinar, pode perguntar, fiquem tranquilos, tá bom? O esquema é esse, galera, a gente entra no Jitsi para que a gente possa interagir, tá bom? Então a comunidade tá ativa aí no Telegram, né? Esses vídeos são feitos a quente e é a primeira vez que a gente chama a comunidade para entrar com a gente, né? Eu espero que a gente faça mais disso, né? Mas assim, é uma loucura, igual eu falei pra vocês, né, cara? Olha o que a gente fez aqui, mano. Né? Uma coisa que não existe, a gente criou, fez rodar, funcionou, ainda bem. Pode ser que em algum momento dê pau, né, cara? Aí é um risco, né? Até agora funcionou. Maravilha. Incluindo aquela história maluca lá que a gente criou para jogar um Void Server como Active Directory 2016. Funcionou também. Foi um vídeo longo e rodou, né? Eu faço os testes antes, obviamente, né, cara? Não tô maluco. Mas pode dar pau, né, cara? Pode dar pau, tá bom? Não é o caso de hoje, ainda bem, né? A gente conseguiu chegar no final com a tranquilidade, você conseguiu perceber a possibilidade de você ter uma Apache com autenticação, tá bom? O que eu vou comentar com você aqui é o seguinte. Eduardo, eu não sei programar. Então, essa página web aqui que eu fiz, autenticada, pedindo usuário e senha, né, cara? Eu tenho uma vibe, uma outra questão que eu tenho, por exemplo, ó, se eu colocar o meu Apache local, você vai notar que eu tenho acesso a uma página da minha empresa, tá bom? Da minha escola. Essa escola aqui, eu dou aula de Linux e servidores, de redes, já há algum tempo, mais de ano. E eu tenho a área do aluno aqui, entendeu? Então, os meus alunos chegam aqui, ele é obrigado a colocar uma autenticação. Você vai passar, entendeu? E aí eu consigo, inclusive eu errei, ele não me dá acesso. Ó, não me deu. Alunos, não sei se eu botei, era teste que eu estava fazendo, mas por que eu estou mostrando isso? Porque eu consigo fazer o controle, né, de uma página autenticada. E se eu não sei programar, como que eu consegui fazer com que eu tenha páginas com acesso, né, para que de maneira que funcional? Bom, se eu não sou desenvolvedor, né, como eu falei no começo, o que eu fiz? Peguei o MKDocs, cara. O MKDocs é uma outra vibe que está aqui dentro do GitHub, ok? Então, se você chegar no nosso repositório e for dentro dos tutoriais, né? Aqui nos tutoriais, um deles é aquele que ensina você a fazer a instalação do MKDocs no Void Server. Está aqui, ó. Como que eu vou instalar o MKDocs? Bom, eu não vou fazer isso agora, tá bom? A gente já está extremamente adiantado no vídeo, né? Mas se você fizer a instalação, né, do MKDocs dessa forma que eu estou orientando aqui, vai funcionar. E quando você quiser criar um material, né, usável, utilizável, o MKDocs faz para você. Como que ele funciona? O MKDocs, ele vai entrar aqui e vai fazer o seguinte, ó, ele cria uma estrutura
Tem uma estrutura. O arquivo mkdocs.iml cria a documentação, você joga aqui dentro, ó. Você faz a documentação .md, como eu faço aqui, ó. Tá bom? .md. Joguei aqui dentro. Depois que eu jogo aqui dentro, quando eu subir o servidor, ele vai criar automaticamente uma pasta chamada site, ó. Vou tirar essa coisa da frente, né, meu? E essa pasta chamada site tem a parte do HTML pronta. Ó, que eu não preciso me preocupar, entendeu? Então, o que eu faço como totalmente alheio à parte do dev, né? Que eu sou da infra, como vocês puderam perceber. Eu pego o mkdocs, crio a documentação e faço com que ele crie essa documentação para mim jogar dentro da pasta do Apache. E eu só pego aquela documentação toda que ele criou e jogo dentro do Apache, cara. Aí eu faço a implementação que você viu agora, entendeu? Faço controle de usuário e tal. Eu nem sei qual é o usuário que eu botei nesse teste que eu tava fazendo aqui. Mas essa é a vibe. Ah, Eduardo, eu não sei programar. Mano, não... bicho, você vai lá no nosso tutorial do GitHub, instala o mkdocs, sobe o servidor e você vai ter uma documentação .md, né, que você pode... Essa que eu fiz aqui hoje, olha aqui, ó. Tá aqui, galera, ó. MD, vou abrir ela aqui para você ver, ó. Ó. Tá aqui uma documentação .md. E, inclusive, você pode usar ferramentas para abri-la, como o caso do MarkText, que é uma ferramenta de apoio para que você abra material do formato MD, né? Que foi o que a gente usou na aula. O que eu vou fazer? Vou subir o Apache. Vou pegar esse arquivo aqui e vou jogar lá dentro, pô. Jogar dentro do mkdocs. Quando eu der uma mkdocs serve, né? Deixa eu fazer isso para você ver. Ó, essa barra aqui é chata, hein, cara? Ela buga, ela não sai. Se você chegar aqui e der um mkdocs, eu tenho que entrar dentro de uma pasta, né? Por exemplo, GitHub. Pasta do GitHub, né? Um outro projeto que eu fazia aqui nesse sentido, que era um projeto comunitário, eu dava aula para os alunos de graça. Cara, olha que troço louco, mano. Fiquei um ano dando aula de graça para a galera só para ver o Linux avançar. Eu pego esse cara aqui, ó, mkdocs serve. Você pode fazer o seguinte, cara. Você pode dar um mkdocs serve e colocar um IP e porta, né? E aí é o seguinte, você aponta para a porta 8000, por exemplo, né? E coloca um IP. Nem sei qual IP que eu tô aqui. O mkdocs serve já sobe sem nada. Mas eu vou colocar o IP. O meu é 17. Então, olha só. 1268. Eu tô fazendo isso para que você possa colocar ele online na sua rede. Se eu não colocar nenhum endereço, ele sobe local. Quero jogar ele na mkdocs. Esqueci o R. mkdocs. Esqueci o comando do mkdocs serve, pô. Serve. Deixa assim mesmo. Depois eu vejo isso aí, cara. Mas aqui, ó, subiu, tá bom? Então, se eu vier nesse endereço, vamos lá. Você vai ver que eu tenho aqui, ó, localhost. Localhost, eu tô com uma Apache online. Host. É isso aí, ó. Essa barra é chata, hein, cara? Mano do céu. Tá aqui o projeto Oficinas que eu dava aula, ó. Para você ver a possibilidade, cara. Eu não sei programar. Eu também não, pô. Quem programa aqui é o Catafesta. Programa pra caramba, na verdade, né? Mas o que acontece, ó? O mkdocs fez toda a parte de estrutura. Claro que as imagens eu coloquei lá dentro. Mas, ó, categorizei. Quando eu dava aula de firewall, de DHCP, né, de proxy, quando eu dava aula de NFS, toda essa questão aqui, eu dava aula para a galera usando esse material. E esse material está onde? Está dentro de uma pasta, né? E é o caso aqui do GitHub, ó. O projeto antigo Oficinas, que já morreu, eu tinha esse material. Quando você dá um mkdocs build, ou simplesmente sobe o mkdocs, ele cria essa pasta, ó. Essa pasta site
que você cola lá dentro do seu Apache. Colou lá dentro, cara, todo esse material aqui tá formatado, mano. Tá formatado, tá online, tá aqui, ó. Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é sobre o Apache, que eu acabei de mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso com o Void, né? Então, assim, galera, espero que vocês tenham curtido, né, e tenham se empolgado tanto quanto eu, né? Eu quero refazer o convite para que você participe com a gente da nossa comunidade. A gente precisa de apoio para fazer testes de ferramentas, cara. A gente precisa de apoio moral. Pô, vai que tu consegue. Isso é importante, entendeu? Se você é um cara que curte o Void, mano, é uma oportunidade sensacional de você participar com a gente aí na comunidade, de testar as ferramentas que o Catafesta faz às 4 da manhã, de ver um maluco subindo a quente com a faca nos dentes, um Active Directory no Void Server, que nem existia esse conceito. Foi criado aqui, né? E agora eu vou lançar esse vídeo aí no YouTube como um nome Apache lá, e eu vou disponibilizar essa documentação para vocês, fiquem tranquilos, né? Ela está aqui na minha máquina, né? E eu vou colocar esse material lá. Eu só preciso tomar o cuidado de colocar umas firulas aqui, como a gente gosta de fazer. Ele tá cru, né? Não tem nenhuma figurinha, né? Eu vou botar umas figurinhas nessa coisa aqui para vocês ficarem contentes. E aí eu vou subir ele lá no GitHub, tá bom? E você vai ter acesso a esse material aqui, dentro da aba tutoriais. Agora, se você se sentiu perdido em qualquer momento desse vídeo, ou destes vídeos, né? Ou dos tutoriais que você está vendo aqui, mano, você pode chegar aqui na comunidade Void Linux BR e botar a boca no trombone. O Edu, socorro, me dá uma mão. O Edu, você errou em tal coisa, eu preciso que você mude assim. Cara, a comunidade está aqui para te apoiar. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é alavancar o Void. Então, se você quer alavancar o Void, se você curte essa parada, você tá no lugar certo, cara. No lugar certo. Comunidade Void Linux BR. E se você for dentro do repositório, o repositório oficial, né? Eu tenho que falar isso, cara. Tenho que falar isso. Esse repositório é um repositório oficial do void.org. voidlinux.org, tá bom? É um repositório oficial do Tire Linux. Eu falo isso no vídeo anterior aqui, tá bom? E aqui nessa parte você tem também as ISOs customizadas, lindas, que o Catafesta fez para nós, cara. Esse Enlightenment aqui roda com 300 MB, mano. 280 MB ele roda um sistema operacional com ambiente gráfico impressionante, cara. Tá entendendo? Então, você tem aqui as ferramentas para utilizar, para que você possa crescer. O convite está estendido aí, galera. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal. O seu comentário no canal é extremamente importante e o seu like também, tá bom? Para que a plataforma perceba a importância do assunto. Bom, nossos vídeos não são editados, são a quente e aqui eu posso interromper a nossa gravação, beleza? Qualquer coisa a gente está online, os desenvolvedores, o pessoal da infra, a galera da equipe inteira, tá todo mundo online aí. Cola na gente. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado por estar com a gente até aqui. Até!